Olá, como vai? Tudo bem, pessoal da ANPSI, Academia Nacional de Psicologia? Como estão vocês? Hoje o nosso episódio é mais do que especial. Nós vamos falar da prática de Mindfulness no mundo feminino, em todas as fases da vida, onde, como e por quê. E para isso, não poderia deixar de chamar um dos maiores nomes desse assunto aqui no Brasil hoje, o professor Igor Emanuel. Ele que é um colega psiquiatra, psicoterapeuta e um bom e velho meditador. Igor, dê as suas boas-vindas aqui ao nosso público de psicólogos e psicólogas para a gente falar desse tema tão fascinante. Queria agradecer essa oportunidade de falar sobre um tema que eu costumo dizer, Luiz, que ele é simples, mas não é fácil. Meditar requer uma complexidade de intervenções e eu quero aqui tentar desmistificar para vocês, para todos os nossos ouvintes, a respeito desse tema do ciclo de vida da mulher e como que a meditação de atenção plena, ou Mindfulness, pode ajudar efetivamente a acalmar a mente, a melhorar a ansiedade, depressão e, por que não, TPM, depressão no período gravídico puerperal e por aí vai. Vamos conversar um pouquinho. Muito bom, Igor. A gente sempre traz a atenção aqui, quando a gente fala, por exemplo, dentro da psiquiatria e da psicologia, existem várias causas, né? Motivos para alguém adoecer. Então, dentro da psicologia, a gente vai ligar muito com o contexto, com traumas precoces, com estressores externos. A gente tem as questões biológicas, né? Então, ali, carga genética, mudança hormonal, alteração de padrão de sono, etc. Quando a gente vai para a mudança hormonal, a gente vê na mulher, né? TPM, gravidez, pós-parto, menopausa, pílula anticoncepcional, fases distintas de ciclos distintos da mulher. E o que você poderia, antes da gente entrar no nosso assunto de mindfulness específico, dizer o que a gente normalmente espera nessas fases, o que a gente normalmente encontra, quais são as diferenças desses diversos ciclos femininos? Pronto, como foi muito bem colocado, né, toda essa vulnerabilidade biológica em razão de alterações hormonais, né, flutuações hormonais muitas vezes bruscas que impactam a nível de neurotransmissores, isso costuma culminar em piora da ansiedade, em piora da depressão, em períodos ali de janelas de vulnerabilidade, como a gente chama, né, Dickman? Então, quando você pensa uma mulher que está no período pré-menstrual, naturalmente a gente vai ter ali a famigerada TPM, né, que eu gosto muito de dizer que TPM não existe, né, porque não é um termo técnico. TPM é um termo que a gente usa de forma leiga, já caiu em desuso. O termo correto é transtorno disfórico pré-menstrual, né, que é o termo onde o DSM-5 traz com um conceito ali muito bem estruturado de mulheres que têm um sofrimento muito acentuado em virtude dessas flutuações hormonais, como eu falei agora há pouco. Trazendo um pouco para o período perinatal, outra janela de vulnerabilidade, sobretudo no pós-parto. Há até uma controvérsia se a gente tem, de fato, uma vulnerabilidade na gestação. Alguns estudos apontam que não há uma prevalência tão aumentada, tão maior em mulheres que estão grávidas frente a mulheres no período pré-gravídico, né, em outras fases da vida. Mas o pós-parto, né, como quem é mãe aqui, psicóloga, sabe dessa realidade, a gente tem, de fato, uma vulnerabilidade, seja pela queda rápida de estradiol, progesterona, alguns hormônios como a alopregnenolona e também toda a questão de privação de sono e tudo que um bebê traz, né? Todos os desafios que não são Sabemos poucos. bem, né, Igor? Sabemos Passamos bem, por isso estamos já. nessa fase. Muito bom. Igor, antes de eu entrar na técnica, né, de como a gente vai usar o mindfulness para intervenções, para ajudar nas diversas fases de vida, eu queria entender um pouquinho você, né? Você já escreveu livros sobre o assunto, você trabalha muito com a saúde feminina, com as questões puerperais, né, gestacionais. Como é que você foi parar dentro dessa área aí da medicina? Interessante a pergunta, porque na verdade ela veio um pouco como acaso, né? Era uma área que eu achava muito desafiadora ao longo da residência, tive um contato pontual ali, muito en passant de fato, e quando eu passei num concurso para a Universidade Federal do Ceará, eu fui colocado dentro da maternidade escola, foi meu lugar de lotação, né? E aí veio aquele desespero, opa, eu vi isso tão pouco na residência, né, mas estudei em vários momentos ali com grandes referências na área, a Mauri Cantilino, o Dr. Joel Renault, né, pessoas que hoje tenho ali o orgulho, né, de contar com a amizade. E aí o que acontece? Nesse período eu comecei a estudar muito arduamente, porque eu coordenava, como único psiquiatra, inclusive, do hospital, o serviço, né, o psicomata, que era o serviço perinatal da maternidade escola Assis Chateaubriand, onde eu trabalhava. E aí eu também ficava com os residentes nesse período,
período, então eu tive que entrar de cabeça naquilo, né? E aí, ao longo do processo de estudo, fui me envolvendo cada vez mais, me apaixonando pela área, né? Aquela coisa, né, de quando a gente tá num determinado ambiente, aquele ambiente faz com que você adquira conhecimento a respeito de um tema, você acaba entrando de cabeça e se apaixonando, né? Então veio um pouco como acaso e já são 8 anos, inclusive depois que eu saí, né, desse cargo da universidade, ainda assim estou nessa área, produzindo também artigo científico, escrevendo capítulo de livro, então foi um acaso, um grato acaso, vamos colocar assim. Entrou na sua vida e ficou. Ficou e vai ficar, não tenho pretensão de tirar. Aqui dentro da Ampus a gente, né, é maravilhado com esse trabalho, né, interdisciplinar, interprofissional, entre a psiquiatria e a psicologia. E você transita muito bem, né, nesse campo, né, você tem uma equipe muito legal, né, que você estava falando dentro da sua clínica, com o pessoal da psicologia, vocês fazem esse trânsito de maneira muito fluida. Como é que você foi parar nesta área específica? Caminha junto com a questão da maternidade ou foi um outro encontro que você acabou fazendo? São os dois, tanto é um caminho tanto à parte como um caminho que acaba entrando ali em sinergia. O que acontece? Eu também tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Então, dentro dessa graduação, o mindfulness ele acaba sendo uma derivada, que é a terceira onda, né, das terapias cognitivas comportamentais. Então, acabou que eu já tinha essa pós-graduação, né, em TCC, e aí quando eu comecei a estudar terapia do esquema, terapia comportamental dialética, né, a terapia de aceitação e compromisso, também tem a terapia cognitiva baseada em mindfulness. E eu descobri o mindfulness até um pouco antes como meditador. Eu não conhecia o poder científico, por assim dizer, que tinha as evidências, os estudos, a aplicabilidade na clínica, mas eu comecei a meditar e sentir na prática em mim, né? Desacelerar, conseguir acalmar a mente e tudo, e aí você diz, isso aqui talvez tenha evidência, e aí eu começo a olhar para a evidência, já com esse conhecimento de TCC de base, e descubro, né, as terceiras ondas, né, a terceira onda e as suas terapias correlatas, e dentro destas tem a terapia cognitiva baseada em mindfulness, onde eu faço uma formação, né, e que me traz ali bastante resultado, com as pacientes, sobretudo no período perinatal, né, e aí onde entra a coisa que já é um pouco acaso também, então eu fiz toda essa jornada, mas quando eu entrei na maternidade escola e comecei a trabalhar com esse público, o que é que eu pensei? Poxa, eu preciso saber mais intervenções, como a própria psicoterapia, mas mais intervenções que me tragam a possibilidade de casos leves a moderados não usar remédio, né? Porque a gente só tem indicação de usar psicofármaco nos casos de moderado a grave. Né? Vocês, psicólogas, têm plena capacidade de tratar depressão e ansiedade no período perinatal, né, até o nível moderado, no moderado a grave, que acaba puxando um pouco mais para a linha da psicofarmacologia. E aí eu disse, eu preciso de um poder, né, mágico aqui, vamos colocar assim, que possa ajudar minhas pacientes. E aí entra a meditação, a terapia, eventualmente suplementos também, mas aí papo para um outro podcast. Muito bom, e é sempre lembrar que ele contém, está contido, né? A partir de determinado momento, como você bem falou, entra também o tratamento farmacológico, mas não é que termina o outro, né? Sim. O tratamento sempre acompanhado, somando, né? A gente tem vários estudos mostrando que a sinergia parece ser maior do que cada um deles individualmente, né? Ou seja, o tratamento psicoterápico é eficaz, o tratamento farmacológico é eficaz e os dois juntos são mais do que eles separados. Correto? Estou falando besteira? 1 mais 1 igual a 3, perfeitamente. Exatamente, essa conta. E aí eu vou entrar num outro papo aqui, né? Você falou aqui, você entrou na terceira onda, terceira geração, muito se fala, né, e eu vejo nos congressos, a psicoterapia 3.0, 4.0 que está vindo, só coloca para o pessoal que não está ainda familiarizado com esse termo, onde que entra, como é que a gente encaixa isso dentro do nosso mundo hoje, das opções das escolas psicoterápicas. Pronto, quando a gente fala meditação de atenção plena, né, vou tentar encaixar nesse contexto todo, porque de fato é muito confuso, até a nível de pesquisa, né? E a gente não está aqui para terminar de confundir, sim, para simplificar, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa mindfulness, a gente pensa intervenções baseadas em mindfulness. É como a literatura traz na maior parte dos estudos. E aí é uma confusão, é uma barafunda, porque vai ter lá dentro Tai Chi, vai ter lá dentro Yoga, vai ter lá dentro os protocolos mais científicos de meditação de atenção plena. Então, às vezes fica difícil separar, né, qual intervenção ou quais intervenções
intervenções são as mais assertivas e efetivas, de fato, para o nosso paciente. Então, quando eu leio um artigo de mindfulness, quando eu tento pensar a meditação de atenção plena, eu tento separar o seguinte: qual é o protocolo ou a intervenção que eu estou, de fato, lendo, sobre a qual eu estou lendo e que eu quero intervir na minha prática clínica, quero usar para intervir. Então, acho que esse é o primeiro ponto quando a gente pensa protocolos de meditação de atenção plena. Meditação, Luiz, podem ser 3 coisas, assim, tentando simplificar. Pode ser uma filosofia, né, que até pode puxar um pouquinho mais para a questão oriental, filosófica, transcendental, né, que não é o que a gente quer trazer tanto aqui. A gente pode trazer para uma linha de uma intervenção baseada em evidência, baseado em estudos, medicina baseada em evidência, psicologia baseada em evidências, e a gente pode também pensar como um estado mental, mindfulness como uma forma de encarar o mundo, né? Não filosoficamente, mas que é o conceito de mindfulness, na verdade, que é estar consciente, momento a momento, sem crítica e sem julgamento, de forma intencional, né? Então, estar consciente de forma intencional, momento a momento, sem crítica, que aí é o grande pulo do gato. Aí complicou, né? Sem crítica e sem julgamento. Porque prestar atenção, às vezes a gente até presta, né? Mas quando começa a vir um pensamento autocrítico, você fica assim, poxa vida, não era pra eu estar pensando isso, lá vem de novo aquele pensamento, e aí você entra na ruminação infinita, né? Então, o mindfulness é você olhar para isso e conseguir não fazer essa ruminação sem fim, interminável. Muito bom. Aí agora eu vou lembrar até, né, o livro do Stahl, ele traz o CSTC, o córtico estriado tálamo cortical, esse looping que não acaba nunca, né, da gente revivendo e remoendo, né, compulsivamente as coisas. Vamos tentar dar um exemplo, então, Igor. Se a gente imaginar, estamos nós dois aqui, né? Eu estou fazendo perguntas e você está respondendo, intervindo e trazendo, né? Como é que seria uma mente que está poluída pelos pensamentos? Pode fazer como se eu fosse, né, a pessoa, né, que está passando por isso. E o que eu tentaria aprender com a técnica meditativa, com o mindfulness, com essa atenção plena em vigor? Só para a gente mostrar para aqueles que não estão familiarizados qual que seria um objetivo para a gente tentar transformar uma situação. Pronto. Então vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Vamos supor que você estava chegando aqui para fazer o podcast, né? E de repente veio um pensamento da seguinte forma: como que vai ser o roteiro hoje do Bipcast, né? Como que eu vou fazer aqui as perguntas? Será que vai ser interessante? O que é que o entrevistado vai responder? O que é que o Igor vai trazer ali? E aí você começa a pensar e eventualmente se sentir inseguro. Isso pode acontecer num processo ali onde você está sendo gravado com várias câmeras e tudo. E aí, se você não tem um domínio da meditação de atenção plena, normalmente a gente tenta o quê? Suprimir o pensamento. Né? Aquela história do elefante branco, né, que o pessoal da terapia cognitivo comportamental tanto fala, né? Tente não pensar no urso branco. Aí vem o urso. Eu penso logo no urso de uma certa propaganda. Eu não sei se pode falar a marca aqui, mas famosa. Vamos falar de um refrigerante do tipo cola. Do tipo cola, pronto, já deu spoiler, né? Então já lembro logo. Você cria um cenário quando você tenta fazer controle inibitório, né? Que essa supressão do pensamento ela não é efetiva. O mindfulness ele vai no contrário. Vai em você parar, olhar para o pensamento. Uma técnica assim prática, por exemplo, para todo mundo entender. Você faz um treino de respiração, ativa o sistema nervoso autonômico parasimpático, né? Dá aquela relaxada, deixa a amígdala fria, né? Que a amígdala é responsável pelo monitoramento de perigo, aquela hipervigilância e tudo. Então, você deixa a amígdala mais fria. E aí você traz os pensamentos que te trazem aversão, pensamentos que são normalmente ruins, você traz deliberadamente e você se imagina em um cinema, é uma das técnicas, por exemplo, olhando para a tela de cinema, para a tela de projeção. Então, você sentado, como uma pessoa à distância observando, aquela imagem mental projetada. E aí você olha aquilo como um espectador, porque no final das contas é isso que a gente faz com os pensamentos, né? Ou deveria fazer, que é a gente está fazendo uma criação de projeções internas, projeções mentais. Tudo que a gente cria não necessariamente é verdade. Às vezes são só catastrofizações, pensamentos automáticos disfuncionais, que não tem um porquê. Aliás, tem um porquê interno de uma narrativa da nossa história,
baseado nas nossas crenças centrais. Então, a gente se coloca no estado de relaxamento, né, para em última instância, quando você já está no nível de meditação mais avançado, essa técnica que eu falei já é no nível, né, quando você já está no protocolo mais do meio para o fim, os protocolos de 8 semanas, depois a gente pode aprofundar um pouco mais, e aí você consegue chegar num ponto de entrar em contato com pensamentos aversivos, porque você não vai na primeira sessão de meditação trabalhar pensamento aversivo, emoção aversiva negativa. Justo. Você primeiro vai trabalhar só monitoramento do corpo, que é o escaneamento corporal. Você vai trabalhar só a respiração, né? 5 minutos, 10 minutos. E aí você vai escalando até um ponto de você chegar a essa observação do que é aversivo, daquilo que a gente tem evitação habitualmente, e saber lidar com aquilo de forma menos reativa. Não é que a gente vai virar um monge budista que não reage a nada. Nossa natureza é a reação, é o julgamento, é a crítica. Mas a gente vai fazer isso de forma menos intensa e menos ruminativa. Muito bem. Então, Igor, como aqui a gente está falando majoritariamente com colegas psicólogos, psicólogas e psiquiatras, eventualmente tem público leigo que assiste algum canal do YouTube, no Instagram, não dentro dos nossos canais específicos. Então, só para a gente trazer aqui, eu acho que é importante, o Igor falou aí em amígdala, tá, pessoal? O pessoal que não é da área já logo pensa na nossa amígdala aqui, né? Então, vamos lembrar que quando a gente fala amígdala dentro da psiquiatria e da psicologia, a gente está falando da amígdala lá do meio do cérebro, do sistema límbico, né? Um carocinho bem pequenininho, né? Que existe ali bilateralmente, que está responsável por quê, Igor? O que faz a nossa tal amígdala? Você falou, vamos esfriar a amígdala. O que é isso? A amígdala ela é responsável por monitoramento de perigo, né? A gente precisa, na verdade, que a amígdala ela tenha alguma reatividade, porque senão você está andando no meio da rua de madrugada, chega 2 pessoas ali te abordando, você nem olha para o lado, não corre, não faz nada. Então, a gente precisa da amígdala para manter o alerta. O problema é quando ela está hiperativada, que ela, né, dispara, como a gente chama, e esse disparo em excesso sugere uma descarga, né, ali de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, e a gente fica naquele processo de tensão exacerbado. Acho que um proxy, assim, um comparador, né, Luiz, é a questão do pânico, por exemplo, né? O pânico é esse disparo da amígdala, dentre outras regiões cerebrais, né? A amígdala do cérebro, gente, por favor, né? Isso mesmo. Foi muito bom o seu complemento, porque vai que... Já ouvi, né, várias vezes. E eu costumo falar que não é a da garganta, eu já boto aqui... Que a pessoa fala, mas eu fiz uma amigdalectomia. Eu não vou ter mais problema, né? Nunca mais eu tenho ansiedade, né? Bom seria, né? Até eu ia tirar aqui. Vamos tirar também. Ô, Igor, muito bom. Então vamos entrar aqui no papo, né, do mindfulness. Como é que alguém que está querendo entrar na técnica da atenção plena, por onde começa, o que vai buscar, o que essa pessoa faz, quais são as leituras recomendadas, o que é? Porque é muito bonito a gente estar falando aqui, mas como é que eu começo a incorporar na prática do profissional, né, dentro da prática clínica dele? Pronto, muito, muito boa a tua colocação, porque realmente, se você está no YouTube, você vai encontrar conteúdo infinito, basicamente, sobre meditação, mas o que é a meditação boa, né? Vamos colocar assim, por onde a gente começa a conhecer a atenção plena, já que vocês que estão nos assistindo são profissionais ou estudantes, né? Então, vocês querem coisas que sejam mais técnicas. Então, vamos lá. Eu gosto de dizer, Luiz, que tem 2 caminhos principais. Tem um caminho que é o mais fácil, o mais curto, e tem um caminho mais completo, tá? O caminho mais curto, que talvez seja o mais interessante para quem nunca travou nenhum tipo de contato com o Mindfulness, a partir de livros e aplicativos, tá? Derivando ali dentro desse caminho mais curto, livros e aplicativos. Aí a gente pode pensar de livro, por exemplo, né? Tem uma Meditação de Atenção Plena do Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn, né? Quem conhece um pouquinho de atenção plena certamente conhece, foi o cara que operacionalizou o conceito. É o papa do negócio. É o pai da coisa, né? Certo. Na verdade, isso vem de toda uma questão contemplativa, milenar, né? Que a gente já tem filosoficamente falando, mas quem traz para o Ocidente de forma laica, de forma científica e estuda, né? É esse papa que é o Jon Kabat-Zinn. Então ele tem um livro de introdução ao Mindfulness que é bem bacana, né? Eu tenho um livro que é o meu xodó do meu coração, que foi esse livro que me fez entrar na meditação, né? Que como eu falei, eu entrei meditando e não como pesquisador, não como um estudioso da área, que é o livro do Mark Williams, tá? É bem conhecido também, Meditação de Atenção Plena,
Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, acho que é esse o subtítulo, algo muito próximo. O livro do Mark Williams, que é um dos fundadores, né, junto com o Zindel Siegel e com o John Tisdale, ele é um dos fundadores do protocolo no qual eu tenho uma formação, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que junta TCC com atenção plena. Acho que a gente depois pode falar um pouquinho mais dela, porque é um dos protocolos mais estudados, junto com o do Jon Kabat-Zinn, que é o redução de estresse baseado em mindfulness. Muito bom. Agora eu já vou começar até a trazer para a prática aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, você falou hoje, a gente já não usa mais o termo TPM, a gente vai dentro do DSM-5, o TDPM, né? O transtorno disfórico pré-menstrual, que tem os seus critérios, tem as suas classificações. E em termos de percentagem, é o que mais disparado, né, a gente vai ter dentro da população feminina, porque as mulheres mensalmente vão passar, né, pelo catamênio, pela menstruação, se não estiverem usando anticoncepcional, e muitas delas vão ter sintomas. Então, assim, onde que a técnica de meditação de atenção plena ela vai entrar? Que tipo de sintoma talvez ela possa melhorar? E explica um pouco o que é o transtorno disfórico pré-menstrual, porque muita gente fala, TPM, mas o que é em específico? Quantas pessoas, em média, eu sei que depende do estudo, né, da coorte, sofrem disso? E onde que a gente pode atuar, por exemplo, nesse tipo de paciente? Pronto. Se a gente pegar, até complementando um pouquinho o conceito, a gente estava falando de TPM genérico, né, que é um termo não técnico, mas a gente pode falar de sintomas pré-menstruais em 70%, 80%, 90% das mulheres. Quando a gente vai para um nível um pouquinho mais hard de intensidade sintomática, a gente está falando da síndrome pré-menstrual. Ainda tem essa categoria, que é em 20% das mulheres. Prevalece o físico, mas também tem sintomas emocionais. Então, vai ter a cólica, vai ter ali a dor na mama, o inchaço, né, que é o preponderante, vai ter alguns sintomas emocionais também ali, mas não tão intensos quanto o transtorno disfórico pré-menstrual, que fica ali, Luiz, habitualmente em 3 a 6% das mulheres, tá? Não é uma prevalência desprezível, né? É importante, mas também não é os 90% de mulheres que sentem alguma coisa. Todo mundo chega dizendo que tem TPM, né? E, na verdade, a maioria vai ter sintomatologia que incomoda, que é acular, mas nada como uma TDPM que é muito intensa, que é quase todos os ciclos também, né? Uma coisa que a gente tem que pensar ali no conceito. E onde que a técnica de atenção plena ela vai entrar no tratamento dessas mulheres? Pronto. Como é que eu coloco? É o dia a dia? É antes? É depois? É durante? O que me dá uns exemplos práticos de como a gente pode tentar começar a incorporar isso? Pronto. A gente ainda tem muito pouco estudo, é engraçado isso, porque a gente tem, por exemplo, no período perinatal, tem um número bem robusto já de evidência, tanto para ansiedade como para depressão, mas especificamente para transtorno disfórico pré-menstrual, a gente tem uma carência ainda de evidências, de estudos. Mas a gente sabe que ajuda de sintomas ansiosos, sintomas depressivos, largamente estudado. Então, né, por analogia, não tem por que a gente não pensar como uma estratégia que seja efetiva, ou pelo menos que tenha algum benefício, né? Então, como é que a gente pode fazer? Aí eu aproveito para trazer o conceito de meditação informal versus formal, né? Que é um conceito que muita gente talvez não conheça, que não trabalha com atenção plena. O que é a meditação formal? Você chegar aqui, fechar o olho, passar meia hora meditando, 10 minutos, 15, o que seja, né? Ou seja, meditar no conceito mais tradicional, mais conhecido. E existe a meditação informal, que é a meditação onde você pode estar, por exemplo, conversando com alguém e estar totalmente focado no que essa pessoa está dizendo, sem pegar o celular, sem estar ali ruminando mil coisas. Quando você está presente em algo, pode ser escovar dente, pode ser conversar com alguém, como eu falei há pouco, pode ser tomar banho concentrado aqui na água caindo no seu corpo, né, no movimento ensaboando, pode ser o que seja. Isso a gente chama de meditação informal. Então são duas formas de se colocar em prática, né, o conceito. Porque muitas vezes as mulheres, né, na sua correria, muitas vezes como mães, né, e mães que trabalham, que cuidam da casa, cuidam do marido, às vezes o marido dá mais trabalho do que a criança, né? Bastante, eu sei como é que é. Você sabe como é que é, né? Melhor mudar de tema, vamos falar das mães, né? Deixa os pais de lado. Então, às vezes o que vai acontecer é que a mulher não tem tempo mesmo para meditar, né? A mulher na TPM, ela muitas vezes é uma mulher que tem tudo isso que eu falei e ainda tem, todo mês, um período de desgraça emocional, né? Para falar assim de uma forma, né, mais pungente. Então, o que é que a gente tem que pensar? Que às vezes a meditação tem que ser curta. A mulher não vai ter meia hora para meditar, né? Ela não quer ser o Buda, né? Não é essa a intenção. Então, você às vezes conseguir fazer ali um processo
curto, 5 minutos, 10 minutos de um banho, conectado com o momento presente, tentando não ruminar, né? E aí é um treino, né? Assim, vou tentar não ruminar. Não, é um treino, é um processo, é igual a academia. Você vai na academia, você não vai levantar uma barra com 20 quilos em cada lado na primeira ida que você tá lá. Então, você vai ruminar muito no começo, depois de um tempo, isso vai ficando mais fácil, né? Então, acho que uma das formas para ajudar mulheres também na TPM, mas não somente, né? No TDPM, é usar também meditação informal. É um excelente começo para muitas mulheres que nem acham que isso é meditação. Muitas pessoas nem conhecem esse conceito dessa forma, né? Muito legal. Em diferentes fases, né, da vida da mulher, se a gente falar em adolescentes, adultos jovens, adultos e idosos, você vê alguma... Eu sei que a gente não deve generalizar conceitos, mas você vê alguma das faixas com mais facilidade a aderir a esse tipo de intervenção? Você vê meninas mais novas, moças mais velhas tendo facilidades maiores ou menores, ou não dá para generalizar em nenhum aspecto? De percepção clínica, porque nunca vi estudo, né, trazendo essa questão, mas eu percebo que mulheres, vamos colocar aqui numa faixa de 20 a 40, 45 anos, alguma coisa nessa base, elas aderem melhor, não necessariamente que elas respondem. Por aderir, vai acabar praticando mais, exatamente. E o resultado vai ser mais efetivo. Porque o que acontece? Quando a gente pega pacientes muito jovens, né, e eu fui assim, né? Minha mãe fazia yoga um tempo lá, eu ria dela quando eu era adolescente, moleque, eu dizia, yoga. Aí ela queria que eu fizesse, né? E aí veio onde eu parei, né? No Mindfulness. E aí eu tirava troça, brincava com ela. Então, quando a gente é jovem, a gente meio que... isso é bobagem, isso é coisa, né, para quarentão, para cinquentão. E, na verdade, o pessoal, às vezes, de uma geração um pouco depois, eles não têm essa abertura, até por questões religiosas. Por achar que o mindfulness é uma questão ali meio mística, oriental, né, zen, tudo, quando na verdade a gente trabalha a atenção plena nesse critério científico, nesse caráter mais, né, baseado em evidência. Então, Luiz, quando a gente pensa assim em faixas, né, e de novo, não conheço nenhum estudo nessa linha, eu diria que por prática clínica, né, eu medito com basicamente todas as minhas pacientes em algum momento, é uma coisa que eu tento colocar dentro do consultório. Na sua consulta? Na consulta de 1 hora, faz a anamnese psiquiátrica tradicional, né, e traz ali 5, 10, 15 minutos, dependendo da demanda do paciente, né, um processo de meditação ali, encaixa ali mesmo, não precisa ser necessariamente o protocolo de 8 semanas completo, né, que aí é uma outra história, né. 8 semanas seria o tempo ideal, normalmente, de uma formação? Inicial? Exatamente. Seria uma intervenção, dentro dessas intervenções baseadas em mindfulness, né? Tem 2 principais, só para ficar bem claro, porque eu acho que é bem importante quando vocês forem pesquisar, né, a respeito, ou tentar algum curso de formação, pensar em 2 protocolos, que são os 2 mais estudados, que é a redução de estresse baseado em mindfulness, né, que a gente usa a sigla em inglês MBSR, e a terapia cognitiva baseada em mindfulness, que foi essa que eu falei, que é meio misturada TCC com meditação, que a sigla em inglês é MBCT, então o MBSR e o MBCT. Tudo isso para dizer que essas técnicas são 8 semanas, 2 horas, 2 horas e meia de intervenção em cada encontro, não é por dia. Senão já tá assustando o pessoal aqui. Encontro semanal, senta lá um grupo, 8, 12 pessoas, não tem um número fechado, mas um número relativamente curto, com o instrutor, e aquele instrutor vai guiar meditações, intervenções, não é só meditando 2 horas também, e em casa a pessoa vai meditar ali, sua meia hora, 1 hora, né, só que não começa meia hora, 1 hora também, né, vai devagarinho, 5 minutos, 10 minutos. Esse é o padrão ouro. Esse é o padrão ouro, quando a gente pensa essas 2 linhas de intervenção, né, o que eu recomendo que as psicólogas busquem ali com mais afinco para a sua formação técnica, né? Então, é por aí. Dentro da medicina e da psicologia, a gente sempre está atento a qual é a técnica, para quem é indicado, e quais são os riscos, né? Ou seja, para quem não é indicado, quando que eu talvez não deva oferecer esse tipo de técnica naquele momento para aquela pessoa? Você tem isso aqui dentro desse tipo de intervenção para quem eu não deveria oferecer, que estaria teoricamente contraindicado, mesmo que temporariamente? É muito boa a tua pergunta, porque às vezes a gente escuta muito determinados tipos de intervenção onde quem aplica diz assim, olha, não tem contraindicação, não tem risco. Se algo não tem risco, talvez também não seja eficaz. Opa. Né, eu penso um pouco assim, né? Viver é um descuido prosseguido, né? Já diria Guimarães Rosa em Grandes Sertões Veredas. Eu acho que sempre a gente tem que
ter um cuidado e observar. E tem sim contraindicações na meditação de atenção plena. Agora, são coisas incomuns. Eu já vi acontecer, por exemplo, né, a gente estava aqui comentando de bastidores no início, rapidamente, eu tinha uma paciente que ela tinha ataques de pânico e estava já sem ataque de pânico, mas tinha aqueles falsos alarmes, né, aquela sensação de hipervigilância, de tensão, e ela estava até tranquila, né, fui fazer um protocolo de meditação com ela, fui fazer uma meditação em consultório, né, dentro da consulta psiquiátrica de 5, 10 minutos, eu explico como que funciona e tudo, né, ela topou tranquila, não fez nenhum tipo de esquiva, foi aparentemente sem nervosismo. Quando chegou em 3 minutos de meditação, ela pediu para parar e ela me descreveu uma despersonalização, como se ela estivesse meio fora do corpo, querendo sair do corpo. Não tinha histórico dissociativo, né, de transtorno dissociativo de qualquer ordem, mas a gente parou e eu não brinquei mais nesse caso com isso, né, não fiz mais essa intervenção, né, era um paciente que eu já tinha um vínculo e tudo, foi bem tranquilo, mas ao mesmo tempo incômodo ali no momento. Então, pessoas que tiveram dissociação, traumas complexos, a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado, sobretudo, Luiz, em meditações longas, né? Por exemplo, a gente tem retiro de meditação em protocolos de mindfulness. Né? A gente tem, eu fiz, por exemplo, 5 dias de retiro de silêncio na minha formação. Aquele que você não fala nada mesmo? Nada, Gente, zero. Pode olha, escrever, ajuda muito. Se tem alguma coisa que me daria desespero, seria ficar 5 dias sem falar. Já imaginaram o Luizinho quieto desse jeito? Meu bem Deus, tranquilinho, bem zen, né? Bom, pelo menos pode escrever já alguma coisa, hein? Podia escrever, né? Porque aí eles queriam que a gente escrevesse para depois partilhar as experiências. Mas 5 dias? Sem falar uma palavrinha? 5, nada. Rapaz. Não vou dizer que são 5 sem nada, porque tem um onboarding, né? Vamos dizer assim, tem um início que você... Começa a diminuir. Mas é tipo 4 dias inteiros, assim, mais de 4 dias inteiros zerado de fala. E você que tá em casa, já imaginou ficar 4 dias sem falar nada? Uma palavrinha? Ai, meu Deus do céu. Medo. #medo. Hashtag a amígdala ia bombar, meu Deus. Mas sabe o que é legal? Porque a amígdala bomba e depois... Ela calma. Ela calma. E não só ela. A tal rede de modo padrão, que talvez o pessoal não conheça, né? A rede de modo padrão, o que é que ela é? Ela é a rede que conta historinha pra gente, né? A rede narrativa. É uma rede de circuitos cerebrais que se interconectam e que fazem a gente pensar quando não precisa pensar. Você tá lá deitado assistindo seu Netflix, seu seriado preferido, bum, a rede de modo padrão ativa, né? É a rede da ruminação. Né, envolve os circuitos também lá do tálamo cortical, né, CSTC, eu sempre confundo a sigla. Então, quando a gente pensa em mindfulness, a gente já tem uma evidência bem interessante de que desliga a rede de modo padrão. E eu vi isso acontecer no retiro. Eu tenho uma mente também muito ativada. Iguinha também ligado nos 220. Alá, Luizinho. E aí eu consegui... Sabe o que é você conseguir não pensar? Não sei não. Pois é, não sei não. Eu descobri. Eu descobri em retiro de meditação. Parece mentira. É muito bom. E para você que às vezes não está acostumado, o Igor ele já fez a tradução do que a gente usa, né? De modo padrão. Talvez você tenha ouvido falar em algum lugar e não esteja associando. Ele está falando Default Mode Network, né? Porque muitas vezes vocês vão ver no paper e não estão fazendo a tradução na sua cabeça, que é exatamente isso, né? Isso. O que o cérebro faz quando a gente não está fazendo nada. Isso. Né? Então a gente hoje tem estudado muito, né? A mudança desse modo padrão, Default Mode Network, em diferentes transtornos psiquiátricos dentro da neurobiologia, dentro de intervenções como essa, né, o que a gente pode fazer e como ela pode mudar a evolução do cérebro da gente. Eu acho que dessa forma, Igor, a gente conseguiu, né, passar por grande parte das mudanças. Você acha que tem alguma intervenção específica que eu deveria falar? Existe alguma diferença de como eu vou aplicar o mindfulness no pós-parto, na menopausa, no climatério, na adolescência? Ou isso são adaptações individuais que o terapeuta vai trazendo? Eu diria, especialmente no pós-parto e gestação, eu acho que vale a pena a gente ressaltar adaptações. É onde a gente tem mais evidência quando a gente pensa no ciclo de vida reprodutivo da mulher. É gestação e pós-parto, né? E o que a gente tem hoje mostrando? Que ajuda em depressão, ajuda em ansiedade e estresse como um construto à parte, como um conceito por si só. E que parece não prevenir. Olha que coisa interessante. Né? Eles pegaram grupos de mãe que já tinham scores altos em depressão, ansiedade e estresse e baixou.
e pegaram mulheres que tinham scores ali medianos, na intenção de mostrar se prevenir ao longo do tempo, e não houve ali uma redução desses scores, né, ou um não crescimento. Ou seja, só serve para tratar, aparece no período perinatal, né, e não tanto para prevenir. Mas a gente recomenda de forma geral, até por possíveis benefícios a nível de desenvolvimento fetal. Não do feto em si, mas de desfechos obstétricos. Mas chegando à pergunta, né, que você fez para a gente não ser muito prolixo, o que a gente tem aqui? A gente tem uma questão, Luiz, que a gente tem que fazer meditações curtas. Vou ressaltar isso de novo. Imagina uma mãe com um bebê pequeno, estressada, sem dormir, para tentar meditar. Não dá. Principalmente no pós. A gestação ainda é um pouquinho mais fácil. Mas aí o que é que você faz? Meditação informal. Meditação com o bebê. O bebê está aqui lactando, a mãe vai estar 100% focada nele. Pega o celular e joga fora. Deixa no outro cômodo. 100% focada no que está acontecendo, na sucção, no olhar com o bebê, na conexão, né? Então você traz muito mais meditação informal, e quando for fazer meditação formal, é 5 minutos. 10 estourando. Muito bom. E lembrando aí vocês, né, mães que estão passando por isso, ou terapeutas profissionais que trabalham, né, com as mães, o quanto que hoje a gente tem uma dificuldade por conta das redes sociais de fazer tudo muito colorido, né? É tudo muito bonito, é tudo muito legal, é a família rindo no Instagram, né? O filho fazendo aquele, como é que é o reborn lá, o baby... Baby reborn, né? Tem umas fotos que você tira logo quando nasce, bonitinho para pôr no quadro, e ninguém fala muitas vezes... Newborn, né? Newborn, Exatamente. Como é que a gente faz com o dia a dia, né? Com a dor, com o cansaço, com o exaurimento, com as mudanças hormonais, com aquela sensação muitas vezes que o amor incondicional não nasce, né, junto com o bebê, e isso vai provocando muitas vezes nas mães aquela pressão, né? Eu deveria estar bem, eu deveria, e ela não se sente. Então tem todas as questões psicológicas, biológicas acontecendo, e uma pressão de pares, né? Que é a mulher se sentindo pressionada para responder aquilo que a sociedade espera dela. Você trabalha isso também com elas durante os seus tratamentos? Sim, especialmente com a questão do mindfulness, né, que é justamente o não julgamento. Você olha a família do comercial de margarina linda e perfeita, né? A pressão do lado da mãe, do lado da sogra. A sogra é complicada. Tadinho, né? Já vê a sogra. A sogra não faz mal a ninguém, né? Pelo menos a minha. A minha eu adoro. Também. Beijo, dona Ana. Então, o que a gente trabalha muito? É isso do não julgamento. Tanto conceitualmente, né? Mas às vezes a gente falar isso não interfere tanto. A pessoa tem tanta pressão externa que você vai falar, vai entrar no ouvido e vai sair de outro. Por quê? Porque ela já está no processo de loop, de ruminação, de autocrítica, às vezes até uma autocrítica depressiva mesmo, né? Exacerbada. E aí onde entra o mindfulness para interiorizar esse conceito, né? Porque é justamente o que a gente estava trabalhando aqui, né, Luiz? É a não reatividade, o não julgamento. Então, na hora que vem um pensamento, você diz assim, opa, já estou com a ruminação. Você fecha os olhos, faz 5 minutos, 10 minutos, por exemplo, do espaço de respiração de 3 passos, que é uma técnica que a gente usa muito em mindfulness, que são 3 passos, que pode ser 1 minuto 1 minuto segundo passo, 1 minuto terceiro passo. Curtinha, para se centrar e aquele pensamento ficar mais suave, se esvair, e a mulher poder seguir a vida dela sem olhar pro Instagram da vizinha perfeita, linda, blogueira e maravilhosa, que a gente sabe, né, que é fake news no mais das vezes. E não é grande parte das vezes assim. Muito bom. Então aqui falamos com o Igor, ele que é o nosso meditador, que virou, né, o outro lado da cadeira e hoje em dia ajuda na formação, né, ensinar. Fala aí, deixa os seus contatos aí da sua rede social, como é que as pessoas, né, te acham, que querem saber mais sobre isso, a sua linha de trabalho, e dê suas palavras finais. Queria agradecer muito a atenção de todos vocês durante esse papo aqui da AMPSE, no nosso podcast, e agradecer mais uma vez, professor Igor, por você vir aí de Fortaleza, direto aqui, São Paulo, capital, para nos conceder essa honra dessa entrevista. Agradeço muito, e agora é com você as suas palavras finais, Igor. Então, gente, me sigam no DR Igor Emanuel Psiquiatra, lá tem bastante conteúdo de meditação, tanto para público leigo, como também para psicólogas. Como mensagem final, eu queria deixar aqui, Luiz, o seguinte recado. Lembrem das intervenções baseadas em mindfulness, sejam as mais formais e técnicas com protocolo de 8 semanas, sejam com essas pequenas intervenções dentro do próprio consultório, da clínica, né, de 5 minutos, 10 minutos, mas lembrem dessa estratégia, porque o mindfulness ele é muito bom para a gente lidar com coisas quando a gente não tem como mudar.
Porque a gente tende a querer mudar as coisas, inclusive na TCC e na maior parte das linhas de terapia. A gente tende a querer mudar o padrão de pensamento, de emoção e de comportamento. Em períodos, por exemplo, como o do Covid, a gente não tem o que mudar. A gente tem só que trabalhar aceitação, não reatividade e não julgamento. Então, a mensagem que eu deixo é: lembrem desse instrumento valioso, tanto ao nível mais denso, formal, como pequenas intervenções dentro do consultório, assim como se usa a respiração diafragmática, assim como se usa o relaxamento muscular progressivo, né? Então, são essas as minhas palavras finais. Muito honrado, né, aqui de Namastê, né, para participar, né, desse evento aqui, né? Um evento, né, tá aqui direto de Fortaleza para em São Paulo. Muito bom. Então, você que é psicólogo, você que é psicóloga, que quiser saber mais, dá uma sugestão para os nossos podcasts, deixa aqui no nosso Insta sugestões, no nosso YouTube, que a gente vai trazer o melhor aqui do conteúdo em língua portuguesa dentro da psicologia para você. Mais uma vez, agradeço. E se você estiver desesperado, lembre-se que você poderia ir para um retiro e ficar 4 dias sem falar nada. Não deve ser fácil, não. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado, professor Igor, e até a próxima.